Eu quero falar sobre esse que eu considero dos 5 solas o mais importante, que é Soli Deo Glória, que para nós significa glória a Deus somente, ou toda a glória somente a Deus. E o porquê que isso é importante? Abra comigo lá em Efésios, no capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Sabe por quê, queridos, que eu quero falar uma mensagem hoje mais educativa, mais de ensino? Porque como o nosso coração está no Senhor, como nossa confiança está no Senhor, sinto que nós precisamos tirar um pouco do foco desse negócio de pandemia, desse negócio já falamos sobre isso, já falamos sobre crise, já manifestamos nas nossas reuniões, já foram 3 por aqui, que nós temos dito todo o tempo que a nossa confiança está no Senhor e que nós vamos seguir a nossa vida tomando os nossos cuidados, mas procurando aprender como servi-lo melhor. Então nós precisamos aprender algo muito especial. Você vai ver, pelo que eu vou ler aqui, por algumas passagens que eu vou ler aqui, você vai ver como a Bíblia fala dessa questão da glória de Deus. E o porquê é importante aprender sobre isso. Amém? Capítulo 1 de Efésios, a partir do versículo 3. Eu quero ler, nem precisava ler todos esses versículos que vou ler, mas quero ler porque assim a gente fica mais completo de informação. A partir do verso 3 está escrito assim: Bendito seja o Deus... Não achou aí, mãe? Aqui, ó, no 3. Cadê o 3? Esse. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Eu quero que os irmãos prestem atenção nesta palavra, para. Porque nós sabemos que quando essa palavra é usada na nossa língua, ela está dando direcionamento do porquê de alguma coisa ou de porquê algo foi feito, ou a que se destina alguma coisa. Quando falamos, estou indo para casa, a minha ação está sendo destinada a me levar para casa e todo mundo que ouve isso sabe. Então, a palavra para, ela nunca é usada numa frase em vão. Ela tem o significado de dar o sentido da direção, do objetivo, da aplicação do que se está afirmando. Então, no versículo 4, fala que Deus nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Aí alguém pensa assim, oh maravilha, glória a Deus, Deus me elegeu porque Ele quis me salvar, Deus me elegeu, glória a Deus, agora eu não vou mais para o inferno, agora eu vou ter vida abençoada, agora eu vou ser uma bênção. Então, naturalmente, a gente vai nessa direção de pensar que fomos escolhidos por Deus, porque Deus queria simplesmente nos livrar do fogo do inferno. E é assim que as pessoas definem, né? Encapsulam, colocam uma cápsula ao redor dessa verdade e fica só nisso. Fomos salvos para não ir para o inferno. O Senhor nos salvou para não irmos para o inferno, porque Ele nos ama, porque nós somos a menina dos olhos de Deus, porque Ele cuida de nós, Ele cuida dos seus e por aí vai. E acabamos ficando num evangelho meio egocentrista, meio firmado em nós mesmos. Mas o versículo 4 aqui diz que Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos. Olha para que Ele nos elegeu. Para sermos santos, separados, irrepreensíveis diante dele. Sermos irrepreensíveis. Ele propiciou condição para sermos purificados, o sangue de Cristo na cruz nos purifica, o seu Espírito, que é dado àquele que é salvo, foi nos dado para nos ajudar nas nossas lutas, nas nossas fraquezas espirituais. Então ele nos deu condições de sermos irrepreensíveis, então ele pode exigir isso. Ele nos elegeu para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Aí a gente fala assim, geralmente a gente lê esse versículo assim, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele e em amor.
Observe que tem um ponto final aí depois do diante dele. Sermos irrepreensíveis diante dele. Ponto. Começando em amor, por causa do seu amor, nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo. E novamente vem a palavrinha para. Para que ele nos elegeu? Para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo. E isso foi segundo o bom prazer do seu coração, segundo os bons objetivos do seu coração, o significado de beneplácito. Ele nos elegeu para si mesmo. Interessante, a salvação não é para nós. Nós fomos salvos com um objetivo, daquele que nos salvou. Ele nos elegeu para si mesmo, nós somos dele, ele nos comprou, ele tomou posse da nossa vida, ele demarcou a posse sobre a nossa vida. Ele é dono de todas as coisas, mesmo daquele que não é salvo, o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Quem se rebela contra Deus, se rebela à toa, se rebela por bobagem, porque não vai conseguir sair debaixo da autoridade da sua soberania. Mas a nós, os que fomos marcados pelo sangue de Cristo, fomos regenerados, ele nos separou para sermos dele, para vivermos para ele. E tem mais. Por que ele nos separou para si mesmo? E o versículo 6 dá a tônica completa, fecha a questão do porquê somos salvos, porque ele nos elegeu, porque ele nos separou, porque ele quer que sejamos santos, porque ele quer que sejamos irrepreensíveis, porque que em amor ele nos alcançou, para louvor e glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no Senhor Jesus, no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, e segundo as riquezas de sua graça, que ele derramou profundamente sobre nós, em toda sabedoria e entendimento. O Senhor não somente nos salva, ele nos capacita para vivermos uma vida de relação com ele, uma vida de relação santa e com um objetivo. Eu costumo dizer, quando prego uma mensagem desse tema, de dizer que depois que nós obtemos compreensão a respeito do que é viver para a glória de Deus, a nossa vida nunca mais será a mesma. A nossa relação com Deus muda. A nossa forma de compreender o Evangelho e a nossa forma de compreender o porquê de termos sido escolhidos muda. Quando a nossa perspectiva a respeito disso muda, nós passamos a entender que o objetivo do nosso chamado é outro que simplesmente termos sido escolhidos para desfrutarmos da glória eterna. Amém. Muito mais que isso. Deixa-me ler agora alguma coisa aqui. Lá em Isaías, no capítulo 42, não abra, porque eu vou passar bem rápido. Em Isaías 42, no verso 8, está escrito assim, ó: Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. E quando o diabo tentava Jesus lá no deserto, tentando adquirir glória de forma indevida, porque ele não merece glória nenhuma e nem vai receber glória nenhuma, Jesus lhe responde: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. A palavra glória, queridos, ela significa excelência, honra, esplendor. Deus é, por natureza, em sua forma, em sua característica, Deus é um ser glorioso. E a sua glória é manifestada nos atos da criação, diversos atributos, né, de Deus demonstram a sua glória. Nos atos da criação, tudo que você pode ver, a grandeza de tudo que você pode ver, na obra da providência, como ele cuida de nós, como ele proveu salvação, como ele provê santificação, como ele provê amor e como ele nos proveu revelação dele mesmo. Nesses atos todos a gente observa a glória de Deus. E João capítulo 1, verso 14 e Hebreus capítulo 1, verso 3 dizem que Jesus é a expressão da glória de Deus aos homens. Jesus deixou isso claro, né? Quando ele vem ao mundo, alguém pergunta: Senhor, mostra-nos o Pai. E ele disse: vocês estão comigo, vocês não conseguem compreender, vocês não viram ainda, né? Que eu e o Pai somos um.
E no capítulo 19, no verso 1 do livro de Salmos, o salmista declara: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras da sua mão. No Salmo 111, no verso 3, está escrito: ele diz, em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Amém, meus queridos? Então, todos, a Bíblia demonstra isso, só por alguns versículos que eu li aqui. A Bíblia demonstra que todos nós somos conclamados a viver para dar glória a Deus. Já falei para vocês de algumas vezes dos assim chamados catecismos da Confissão Reformada, que são os pontos que nós cremos, é a base da nossa teologia. E ele é formulado em formas de perguntas. Por que assim, 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 assado? E aí vem a resposta. A primeira pergunta é: para que o homem foi criado? Ou para que o homem existe? A resposta é: para dar glória a Deus. O homem foi criado para viver para a glória de Deus. O objetivo da nossa existência é para dar glória a Deus. Mas é só isso? Então nós somos seres sem sentimento? Nós somos seres que não podem desfrutar de nada? Não, a resposta completa é: para dar glória a Deus e se regozijar nele. A nossa alegria, nosso prazer, nosso contentamento está em viver para o Senhor e em contemplar nele, nas obras da providência, nas obras da criação, em tudo que Deus fez e fará por nós, no seu amor revelado na cruz, no nosso relacionamento diário com o Espírito Santo de Deus, na gratidão pela revelação. Nós poderíamos ser ignorantes acerca da salvação e estarmos perdidos, mas ele se revelou a nós. Então, nessas coisas todas, isso traz ao nosso coração prazer no Senhor. O Senhor é a nossa alegria. Se nós trabalharmos um mês inteiro e perdermos o nosso pagamento na rua, ou alguém nos roubar, é uma sensação terrível essa coisa de ser assaltado. Eu já fui assaltado algumas vezes e a sensação de você ser invadido e tirar aquilo que é seu é terrível. Você fica arrasado uns 3 dias. Outro dia, eu estou aqui do lado do sofá aqui na minha sala, outro dia eu tirei um cochilo aqui e sonhei que exatamente o pagamento, né? O Tiago havia me entregue o dinheiro mensal e eu sonhei que saí na rua ali para ir fazer um depósito. E o ladrão, 3 ladrões me cercaram na rua e levaram todo o pagamento. Eu acordei tão amolado, irmãos, eu acordei tão chateado. Cheguei lá dentro do quarto e falei: Emília, me roubaram o dinheiro todo. E ela: o que é isso que você está falando? Eu falei: não, foi sonho. Mas eu estava chateado ainda. Mas nós temos que entender que ainda que nos levem tudo, o principal nós não perdemos, que é a nossa comunhão com Deus, nossa relação com o Senhor. E aquilo que nos fará desfrutarmos na íntegra de tudo aquilo que ele tem para nós. Amém? Então, eu gosto de ouvir o apóstolo Paulo falando sobre essas coisas. No primeiro capítulo da carta aos Efésios, essa passagem que nós lemos, quando ele afirma que Deus nos escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo sua boa vontade, para louvor da glória da sua graça, a fim de sermos para louvor da sua glória. Então, eu acredito que está aqui confirmado. Como a gente não quer ter uma palavra extensa, eu vou ficar por aqui no que diz respeito a mostrar que a Bíblia exige isso de nós. Para mostrar que isso é um ponto bíblico, não há dúvida. Você quer saber quando uma doutrina é forte? As doutrinas, irmãos, elas são todas de Deus, pelo menos as que são bíblicas. Todas elas são de Deus, todas elas são direcionadas para a nossa saúde espiritual e para o nosso crescimento na fé. Mas há algumas doutrinas que são mais fortes que outras, porque elas dão definição do porquê das coisas. E é muito importante, uma vida é muito importante. E é muito importante saber por que essa vida existe, por que essa vida foi criada. Nós fomos criados, primeiramente, sumariamente, acima de qualquer outra coisa, nós somos criados para a glória de Deus. Você consegue entender isso? Que a sua vida tem um objetivo? Que Deus não nos criou para que, desfrutando da vida nessa terra, fôssemos
felizes, que o Senhor nos criou para o servir e viver para o louvor da sua glória e promover a sua glória através das nossas obras, através da nossa pregação, do nosso testemunho e da forma que vivemos nesse mundo e nos relacionamos com ele, da forma que gastamos, despendemos nossas energias mental, intelectual, financeira, física, nosso tempo, a administração do nosso tempo, tudo, a administração do nosso corpo. Às vezes as pessoas não sabem que cuidar da sua própria saúde é uma forma de glorificar a Deus. Porque enquanto aqui estamos, nós podemos ser instrumentos dele, podemos ser usados por ele, e ele nos quer para isso. Nesse período em que só para que os irmãos saibam, eu não estou aqui reclamando, não estou choroso, porque eu não desenvolvi nenhum sintoma grave. Mas eu tive uma febre muito alta e muito intensa, eu tive febre por 10 dias sem interrupção. E essa febre me deixou sequelas, dores para todo lado, eu não conseguia comer. Irmãos, para vocês terem uma ideia, eu estou com os meus 2 pés ressecados, estão descascando. A sola do meu pé está soltando, a febre não é fácil. E quando eu estava sentindo aquele mal-estar terrível, a gente começa a pensar na vida. E as notícias dos meus amigos, alguns mais jovens que eu, morrendo por causa do Covid, numa fase em que eu estava com Covid, a gente fica pensando, agora eu fui mesmo, agora é a minha vez, não é? E aí quando o Senhor nos preserva, tudo que eu precisava, ou tudo que precisava acontecer comigo, para que essa doença me matasse, me recolhesse em direção à morada eterna, aconteceu. Eu estava habilitado a desenvolver todos os sintomas. Eu tive o vírus, então eu estava habilitado a desenvolver os sintomas. Eu poderia ter sido recolhido. E por que não fui? Eu pensei muito nisso. Por que o Senhor nos preserva? Se Ele é nosso dono, se Ele nos separou para a sua glória. Aí meu coração se encheu mais de alegria. Não é porque eu ganhei mais alguns anos ou mais alguns meses, eu não sei quanto tempo mais vou estar por aqui. Não é por causa disso, não é porque Ele preservou a minha vida. Né? Numa das palavras que eu tive ultimamente com alguns irmãos, eu comentei esse apego que o crente tem com a vida, né? O crente acha que a coisa mais gloriosa do mundo é preservar a vida. Esse medo, irmãos, esse desejo de permanecer vivo, isso é uma coisa que o incrédulo tem, porque ele só tem isso. Ele não tem a esperança da vida eterna. O cristão não deveria ser tão apegado a isso. Achar que a maior obra que Deus pode fazer é preservar a nossa vida. Não é. A maior obra que Deus fez na nossa vida foi nos separar para Ele. E nos separar para vivermos para a glória dele. Isso é um privilégio sem condições de medir. É o chamado imensurável. Né? Essa glória que Ele nos deu de sermos chamados para louvor da sua glória. Este é o principal objetivo da nossa existência. O significado disso, de ser chamado para a sua glória, é muito mais. Né? Quando ele fala que minha glória não darei a outrem, o significado disso é muito maior do que simplesmente nos proibir de adorar outro Deus. Ele está pontuando quem é que deve ser adorado. Ele está dizendo, eu serei o motivo da tua existência. O teu relacionamento comigo é o único, não vou dizer que é o principal, é o único que realmente importa, o único motivo da tua existência. E isto é grandioso. Porque por todo sempre, na eternidade, nós adoraremos o Senhor por causa disso. E nós louvaremos por estar lá com Ele. E lá nós estaremos o glorificando dia e noite. E certamente com instrumentos muito mais expressivos do que aqui as nossas atitudes, nossa vida, nossa voz. Lá na glória, sim, poderemos então manifestar essa glória com muito maior propriedade. Quando lá estivermos, nós glorificaremos a Deus, não porque um dia Ele curou a ferida do meu pé, Ele curou a minha mãe, porque Ele prolongou em alguns anos ou meses a vida de fulano, porque Ele me usou para curar alguém, porque Ele abriu uma porta de emprego. Lá na glória, todas essas coisas terão passado e nós o adoraremos, porque estamos lá, porque Ele nos levou para lá, porque Ele nos escolheu para vivermos para Ele. Então a maior honra que o ser humano pode alcançar é ter sido chamado por Ele.
Glória a Deus. Dar a Deus glória não é simplesmente... no princípio da minha conversão, a gente achava que essa palavra tão forte, né? Não farás para ti imagem de escultura, nós lemos aqui hoje. Não adorarás, não se encurvarás. A gente pensa que ser idólatra é somente ter um ídolozinho. Digamos que esse livro aqui é o meu ídolo. Aí eu me curvo a ele, eu faço orações a ele. Então esse livro é o meu ídolo. E Deus se zanga com isso. Então eu vou jogar. Tem muita gente por aí que vai nas casas das pessoas e aquele quadro ali, Deus está me mostrando que você adora aquilo, joga fora. Aí vai lá e joga fora. Amados, tirar da parede, tirar da escrivaninha, tirar de cima da penteadeira alguma estátua não significa que a idolatria cessou. Só Deus pode assumir um lugar no nosso coração e limpar tudo e não deixar mais ninguém ali. Houve uma pessoa a quem nós discipulamos lá no Sul, e essa pessoa se encantava com os estudos, é a Emília que discipulava ela. Eu estou falando da Vera, Emília. E ela se encantava e chorava e ficava admirada e exaltava a Emília, dava presente para a Emília, elogiava, honrava. Se a Emília não pudesse ir numa semana, ficava lá chorando, sentindo falta da discipuladora dela. Essa mulher se declarou convertida. Eu a inscrevi no curso para batismo. E à medida que a gente ia treinando ela para o batismo, finalmente ela esbarrou em algo que o coração dela não conseguiu se libertar. Ela tinha uma prisão terrível na mariolatria. E ela não conseguia entender que a glória é só a Cristo, que tinha que orar só para Cristo. Ela achava que tinha que dar uma honrazinha porque é a mãezinha dele. A gente não pode desprezar a mãezinha. Então, queridos, essa mulher acabou se batizando, nunca mais falou da mãezinha, mas ela, na verdade, nunca se firmou em Cristo. E parece-me que no momento, inclusive, está fora da igreja. Eu não tenho muito relacionamento com eles mais. De modo que o que importa é como eu me relaciono com Deus. O mandamento, a ordenança, a exigência, o esclarecimento, a revelação de que Ele quer que a minha vida e a sua vida seja para a glória de Deus, vai influenciar tudo que eu faço, queridos. Isso é mandamento bíblico, é assim que temos que entender essa história de eu serei o primeiro e de que é para a minha glória, não darei minha glória a outrem. É isso que significa. É isso que significa isso. É muito mais do que simplesmente não ter idolatria em casa. Porque tem cristão que se converte e acha que se falar e derrubar a imagem, moer ela e colocar no saco e jogar no lixo, está resolvida essa questão. Não. O teu coração tem que virar altar do Senhor. E o teu coração agora passa a ser dele e ele vai ser dono da sua vida. Ele vai ser o dono da sua vida. De tudo. E isso não é uma opção. Isso não é uma questão de, eu acho que eu vou aceitar isso, acho que eu vou querer isso. Não. Toda a palavra nos aponta para isso. Só lhe deu glória, somente a Deus a glória. Não a nós. É por isso que o salmista fala lá, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. É para isso que ele nos alcança. É para isso que ele separou Israel, é para isso que ele estabeleceu a igreja, para que o seu nome seja glorificado. Isso tem a ver com a forma que nos posicionamos na nossa relação com ele, como priorizamos a Deus nas nossas decisões de vida. Eu já vi tanta gente deixando ministérios na igreja, deixando direção de trabalhos na igreja, passando a não frequentar mais os cultos, deixando de ir a reuniões importantes como de estudo ou de oração, interrompendo sua comunhão com a igreja e finalmente se afastando da comunhão de forma definitiva, porque não entendem que um emprego que me afaste do Senhor não é de Deus. Não entendem que aquele curso na faculdade que eu tanto quero e acho que preciso, mas que me impede de servir a Deus, não é de Deus. As pessoas não entendem isso. Que a relação, isso acontece muito com os jovens, quando se encantam com uma pessoa que não é cristão e fala assim, não, mas eu vou ganhar ele para Jesus, vou ganhar ela para Jesus. Mesmo que, não, mas ele é bonzinho, ele é educado, ele é trabalhador, ele é boa gente. Isso também pode ser usado no trabalhador, educado, boa gente, também para o feminino.
Não importa se vai dar certo. Não importa se você vai passar alguns anos vivendo bem com essa pessoa. Se você se uniu com alguém que não adora a Deus, em certa medida, em algum tempo, essa pessoa vai ser empecilho para você viver para a glória de Deus. Isso é muito sério, queridos. E isso é profundo demais. Então, viver para a glória de Deus, não dar glória a outro, tem muito mais do que simplesmente jogar os bonequinhos fora. Nós existimos e fomos separados, escolhidos por Ele, para louvor de sua glória, é o que o texto diz. Esta é a maior honra que um ser em qualquer dimensão da existência, seja ser humano, seja anjo, seja quem for, qualquer espírito, em qualquer âmbito da existência, seja física ou espiritual, é a maior honra que um ser em qualquer dimensão da existência pode receber. Os anjos glorificam a Deus dia e noite, porque receberam dele essa missão, esse direito de estar diante dele e o adorando constantemente. Não é em vão que a cada volta que os anjos dão e olham para o Senhor, eles dizem santo, 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 porque eles existem para a glória do Senhor e são gratos por terem sido escolhidos para isso. Deixa eu ler um texto que está aqui em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. Quero ver por que eu separei esse versículo, não me lembro agora do texto qual é. Claro, esqueci mesmo, porque eu estou ocupado falando. Como é que eu esqueci disso? É aquela passagem que diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Estão me entendendo, queridos? Se eu vou comprar roupa, se eu vou conversar com alguém, se eu vou fazer um trabalho, se vou me relacionar com alguém, a camisa que eu vou vestir, a calça que eu vou vestir. Quando Paulo fala de comida e bebida, ele está falando de coisas nas quais é impossível você pecar, a não ser que vai beber cachaça, né? Mas ele está falando de bebida aqui no que diz respeito à alimentação, não é? Seja comer, seja beber, ou façais outra qualquer coisa. Ele não está dizendo de atos religiosos, ele está falando de coisas da vida. Então tudo que devemos fazer é para a glória de Deus. Eu vou me mudar dessa casa. Isso vai glorificar a Deus de alguma forma? Eu sei, queridos, primeiramente já vem na nossa mente, assim, inicialmente vem na nossa mente aquela ideia assim, mas também não tem nada a ver, isso não vai atrapalhar nada, eu posso morar aqui. Às vezes a pessoa, isso já via acontecer. Você ser pastor velho, você é cheio de experiências. Já vi pessoas que moravam em determinado lugar e depois se mudaram sem se perguntar, sem perceber como aquilo podia afetar a sua ida à igreja. Eu vi pessoas abandonando o caminho porque era longe, porque era difícil de ir à igreja, porque estava cansado, porque voltava tarde para casa, porque o caminho era perigoso ou por um punhado de outras coisas. Qualquer decisão que vamos tomar, qualquer coisa que vamos fazer na vida, nós temos que pensar se isso é para a glória de Deus. Não só porque nós queremos ser religiosos melhores, porque nós queremos agradar a Deus para merecer bênção, não, nada que recebemos de Deus é por mérito ou em pagamento por algo que fazemos. Tudo que recebemos do Senhor é por causa da sua infinita misericórdia, por causa da sua graça que permanece sobre nós. Então, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Amém, meus queridos? Encerrando, se nós abrirmos a mente, e eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos, para quando você estiver querendo se edificar com alguma coisa, em sites de estudo, procure essa expressão, só lhe deu glória. Aprenda sobre isso, principalmente em sites que sejam de orientação reformada. Para entender melhor, a forma que se designa isso nos dias de hoje, as pessoas entendem melhor, é calvinista. Calvino teve um entendimento maravilhoso. E aí algumas pessoas falam assim, Calvino veio tantos anos depois de Jesus Cristo, Paulo não era calvinista, Santo Agostinho não era calvinista, mas todos eles pregavam a mesma coisa. Na verdade, nós não somos calvinistas porque adoramos Calvino, mas porque concordamos com o que ele acreditava. Entendemos que isso é revelação de Deus para nós. Isso é doutrina reformada. Procure adquirir algum livro de doutrina de orientação reformada para você entender o significado
de viver para a glória de Deus. E uma vez tendo compreendido isso, eu sei, porque isso aconteceu comigo, eu tenho certeza, isso redireciona toda a sua vida espiritual. Redireciona a sua perspectiva acerca da vida, do porquê existir. Vários medos saem da sua vida. Várias perguntas sem resposta passam a ter resposta, porque você entende o porquê está aqui. Quando você raciocina a partir de uma perspectiva reformada, aquelas perguntas lá de crise existencial, quem sou eu, de onde vim, por que estou aqui, para onde vou, isso é respondido de uma forma muito mais completa. Nós compreendemos que vivemos para a glória de Deus. Isso muda completamente a nossa forma de nos relacionar com Deus e com as coisas que fazemos para Ele ou em nome dEle. Amém, meus amados? Vivamos então para a glória de Deus. Procuremos compreender o que é viver para a glória de Deus. E que o seu Espírito Santo nos dê capacidade, nos dê compreensão, enche o nosso coração dessa vontade, desse desejo de aprender isso e compreender. Acreditem nisso. Esta é uma noite de aprendizado, de orientação, de instrução. E eu não falo isso com a mínima vaidade, queridos, de dizer, eu sou o instrutor. Não, alguém me instruiu a respeito, eu fui instruído a respeito. E aquilo que é de Deus tem que ser passado adiante, tem que ser ensinado. Nós não vivemos para desfrutar do poder de Deus. O poder de Deus é nos dado para nos capacitar a viver para a glória dele. Amém, amados? Isso vai direcionar a sua vida, abrindo o entendimento para essa compreensão. Que o Senhor Jesus tenha misericórdia de nós. E todos nós, hoje, nós estamos aqui em 21 pessoas. Glória a Deus, o número está aumentando, né? Nós podemos fazer com 100 pessoas. Que Deus possa abençoar a sua vida. Eu vou fazer uma oração agora extensiva a todos os que estão participando, a todos vocês que tiraram o seu tempo para estar aqui conosco, para que o Senhor Jesus continue nos abençoando, continue nos fortalecendo e que nós possamos aprender a viver para a glória do nome dele, para a sua glória pessoal. E se nós vivemos tão somente para isso, e se a nossa vida servir só para isso, nós estaremos honrando o seu nome e teremos encontrado o verdadeiro motivo de viver. Antes de orar, só queria lembrar que houveram vários personagens, alguns cujos nomes nunca foram gravados na história, nunca ficaram marcados, mas existem relatos de pessoas que durante a Inquisição, a perseguição da Igreja Católica contra aqueles que tinham a Bíblia como a palavra de Deus e não queriam mais ser orientados simplesmente pelas bulas papais, mas queriam viver para a glória de Deus. Eles caminhavam, condenados que eram a morrer queimados, eles caminhavam para a fogueira, aleluia, com a cabeça erguida e cantando louvor ao Senhor, glorificando a Deus e chorando de alegria por se encontrarem dignos de morrer para a glória de Deus. Que nós possamos entender que a nossa vida realmente glorifica a Deus quando nós estivermos dispostos, ainda que não aconteça, ainda que o Senhor não nos leve a isso, mas que nós estejamos dispostos a depositar a nossa vida no altar do sacrifício do Senhor. Nesse momento, esse é o ponto que nós realmente mostramos ao Senhor que vivemos para a glória dele. Que não tenhamos nossa vida em nada preciosa, senão para servir e adorar ao Senhor. Amém.